a todos. É com grande satisfação que temos aqui a professora Sônia, uma das lutadoras, batalhadoras pela pesquisa e divulgação e ensino de física no país. Ela está à frente do Caderno Brasileiro de Ensino de Física agora, que ela vai falar um pouquinho da história. E, se eu não me engano, 30 anos? Hã? 32, quer dizer, provavelmente ela tenha começado a editar aos 10 anos de idade, foi isso? Mais ou menos, obrigada. Isso. A professora Sônia gentilmente aceitou o nosso convite aqui, nos honra com a presença dela aqui. E, sem mais palavras, vai fazer o retrospecto, né, e também a atualidade da própria história do Caderno Brasileiro de Ensino de Física, que se confunde com a própria história da área. Então, Sônia, sem mais delongas. Bom, então, vocês devem ter visto uma coisa meio estranha, né, que na programação está lá cada professor com o seu histórico ali. E eu sou mestre, eu não sou doutora. Por que eu não sou doutora? Por causa do caderno. É mais ou menos, eu casei com a revista, né, porque quando chegou o momento que eu terminei o mestrado e o Moreira disse, vamos fazer o doutorado, eu disse, mas pega, eu vou deixar essa revista. 4 anos a revista morre. Nenhuma revista resiste a ficar 4 anos e retornar. Não tem história, né? Não é possível. E aí, depois o Demétrio também foi outro que insistiu muito, mas tem que fazer. Mas como é que eu vou deixar a revista? A revista, eu não consigo fazer as duas coisas. Fazer o doutorado, eu preciso de dedicação total. Bom, foi uma decisão que um momento da minha vida eu tomei e, na verdade, como eu gosto do que faço, eu não me arrependo. Eu não me arrependo. Claro que seria interessante se eu tivesse feito, eu reconheço que teria sido interessante, teria sido importante, mas não fiz. Não fiz, então, fica uma coisa estranha, por quê? Por que não fez, né? Mas eu não fiz, foi por causa disso. Porque eu teria que deixar a revista durante 4 anos, não tinha quem me substituísse. E a revista 4 anos parada, eu não iria conseguir levar as duas coisas, a dedicação, assim, todo o tempo, para a revista eu não conseguiria levar. Então, é por isso, né? Bom, então aqui estão as editoras, agora a gente pode botar no feminino, porque só tem mulheres, né? Um clube da Luluzinha, tá? Em que sou eu, tá? E mais a Sayonara, ali, tá? E, além disso, ainda tem na área de formação de professores a Fernanda, que irá me suceder oportunamente, né? Quer dizer, eu já sinalizo com uma continuidade da revista. Isso era uma coisa que muitas pessoas me cobravam, quer dizer, uma revista que sempre teve a cara da gente, e de repente, bom, um dia tu te aposentar, o que acontece com a revista? Essa pergunta eu já vinha, assim, ouvindo há bastante tempo. E, então, agora eu sinalizo que a continuidade, a Fernanda já disse sim. Não é hoje, não é amanhã, mas ela disse que sim. Daqui a alguns anos, né? Quando eu estiver assim, bem velhinha e tal, aí a Fernanda vai me substituir. Tá? E na área de História da Ciência, a Andréia. Tá? Então, somos nós que estamos, né, levando. Tá? Agora me diz o botão aqui. Tá bom. Sem óculos eu sou analfabeta, né? Então eu vou dizer algumas coisas assim, são meio óbvias, né? Que inicialmente é uma publicação do Departamento de Física da UFSC, tá? A revista é quadrimestral, tá? Então não é 4 vezes por mês, né? Como alguém que me entrevistou, depois quando eu fui ler a matéria, estava 4 vezes por mês. Puxa vida, nem tio Patinhas, né? Então, pois é. Nem tio Patinhas consegue ser tão frequente assim, mas uma revista, né, científica ser tão frequente, mas tá. Ela é arbitrada, indexada. O primeiro exemplar foi publicado em dezembro de 1984 e o nome da revista era Caderno Catarinense de Ensino de Física. Isso aconteceu, isso permaneceu até o volume 18, número 3. O nome catarinense se deu porque a nossa intenção inicial era completamente despretensiosa, não era nem
perto do que a revista é hoje. O que a gente fez? A gente queria levar um material para os professores do Estado. Então, se pensou inicialmente de uma forma assim, vamos, né, fazer assim, um conjuntinho, né, ir lá, juntar isso aí e distribuir para professores do Estado. Aí a gente resolveu levar para a imprensa, para aumentar um pouco a quantidade, a imprensa universitária, a nossa imprensa é muito boa. E aí a pessoa que atendeu, vejam, coisas que poderiam ter acontecido de forma diferente. Mas a pessoa que atendeu disse, não, vocês não vão fazer uma coisa tão mal feita assim, vamos botar uma capinha, vamos fazer uma coisa, melhorar o papel e tal, vai ficar com uma apresentação melhor. Aí ficou com cara de revista, mas era bem fininha, ela chegava a ser quase transparente de tão fininha, a gente andava atrás das pessoas, tá, para escrever os artigos, era aquele que acabava pedindo, escreve pra gente, tchau, E inicialmente a revista era feita, né, em papel, a gente levava em papel para a imprensa e se batia a revista, pois é, eu me sinto jurássica em dizer isso, mas, se batia a revista em máquina, que inicialmente nem elétrica era. Tá? Então, quando a secretária, porque os artigos às vezes vinham no punho, né? E quando a secretária errava, tu imagina se tu desse a folha inteira para ela bater, tu tinha que ler tudo de novo. Então a gente, não, vai bater só esse pedacinho. E aí eu colava por cima. Então tinha uma madeira com a forma assim, era uma madeira maior e depois tinha outro quadradinho onde encaixava a folha exatamente. E aí eu encaixava esse quadro, ia lá, colava bem por cima. Então a revista era muito manual, assim, tá, inicialmente, né? E foi um projeto de extensão, inicialmente, para um grupo de professores dentro do departamento. Tá? Então, começou de uma forma, assim, totalmente sem previsão do que aconteceria depois, né? Isso a gente começou, então, a carregar essa revista, tá, para lá e para cá. Quer dizer, a gente botava na malinha, ia para os congressos, aqueles congressos do Moreira, em Burgos e etc., botava na malinha as revistas e fazia distribuição, assim, né? Quer dizer, era uma coisa realmente manual que se fazia. E aqui e acolá levava a revista, fazia distribuição, quer dizer, fazia essa propaganda. Veja, hoje tu bota, né, online a propaganda é na hora. Tá? Quer dizer, bota nas redes sociais, aí o Fernando, que é um divulgador de ciência, né? Um milionário, né? Pois é. Mas antes a coisa era manual. Tá? Então, realmente, a revista é bem jurássica, porque passou por esses processos todos, assim. Tá? Bom, inicialmente, a gente direcionava a revista muito para professor do ensino médio. O nosso discurso era a revista, direcionada, porque era politicamente correto isso, quer dizer, para conseguir dinheiro, essa coisa já é direcionada para o professor do ensino médio. Tá? E existia uma lacuna nisso, então a gente preencheu essa lacuna, fazendo propaganda da revista. Né? Mas com o tempo ela foi mudando, a gente chegou um momento assim, não, para um pouquinho, esse discurso já está meio fora, né, da realidade, porque a revista já não tem mais essa direção, ela não é tão mais direcionada para o professor, ela é muito usada nos cursos, né, de pós-graduação do ensino. Tá? Quer dizer, ali, assim, eu acho que era o primeiro público, tá? Nos cursos de licenciatura também, tá? E, claro, professores do ensino médio, cursos de aperfeiçoamento para professores, era bastante usado. Então, a gente observou que era mais ou menos nessa ordem, assim, o nível de importância. Tá? Ou seja, o que mudou, então, o nosso discurso inicial. Mas ao longo dos anos, né? Isso aí se foi mudando. Tá? Bom, então, a divulgação no exterior, tá, era feita, assim, uma coisa que a gente ia nos eventos e carregava, né? Tá? Então, muito de forma presencial. Eu levava as revistas, ficava distribuindo, e teve também muito evento promovido pelo Moreira, aquelas escolas há 20 anos atrás, né, aquelas escolas que o Moreira fazia, e vinha muita gente de fora, e a gente fazia propaganda, ficava distribuindo aquele negócio, trazendo a revista em quantidade e distribuindo.
revista tem 101 números publicados. São 32 volumes, né? Nós somos no volume 32, tá? Mas tem 101 números publicados, contando, né, todos, onde tem 8 edições especiais. Então, ela está no volume 32. Essa é a primeira capa. E a vermelhinha é a segunda e aquela lá já é uma mais adiante. Quer dizer, a última catarinense é aquela cor-de-rosa lá. Então, vejam, a primeira capa é um desenho assim muito manual. Tinha um professor que desenhava no departamento, tá? Gostava de desenho, fez esse desenho pra gente. Então nós tínhamos as capas personalizadas, pegava um artigo da revista, levava para ele e ele fazia algum desenho, né, relacionado à física daquele artigo e fazia a capa. Aqui, né, eu vou ver mais o que são esses artigos que originaram essas capas aí. Eram bem fininhos, né? Não dá para ver aqui, mas as revistas eram bem fininhas, realmente bem fininhas. E ela já está mais gordinha, né? Aquela dos 8 já tem uma certa espessura, né? Que difere bastante dessas primeiras. Só que a gente terminou cansando daquela história de viver pedindo para esse professor fazer os desenhos. Quer dizer, com o tempo as coisas vão se desgastando. E terminou ele não tendo já tanta paciência, tá vendo aqueles desenhos 3 vezes por ano. Ele já, não, vamos botar uma capa única. Vamos botar uma capa que fique aquela capa, tá? E bom, aí a gente não se preocupa mais com isso, né? E aí surgiu aquela capa, que era para ser cor de vinho, tá? Com dourado. A ideia era bonita. Só que a pessoa na gráfica errou e fez esse cor-de-rosa horroroso. E aí nós morremos abraçados anos com esse cor-de-rosa horroroso. Que aí tu vai mudar a capa de novo, né? Quer dizer, era para ser a capa única. E provavelmente no editorial dizendo agora é capa única. Aí não dava mais para trocar. Então coisas, né, que aconteceram, ficamos com esse cor-de-rosa, assim, que não foi programado, né? Realmente. Então, aqui tem alguns volumes especiais. Tá? Bom, depois tem um slide que fala nos assuntos dos volumes especiais. Aqueles lá mais antigos, bem mais antigos, esses aqui mais recentes. Esse aqui é um 27. Este em revista impressa, este foi o último especial, porque depois tem 2 especiais que foram só online. Caraca, tu explica pra mim. Tu dissesse que ia me lembrar, bandida. Ela me disse isso. Não te preocupa, eu disse assim, eu vou desligar. Não te preocupa que eu vou te lembrar. Valeu, não pegou você. Tá dos vadinhos, um dos vadinhos assim. Ó, depois esses, né, já mais recentes, já com o nome de Caderno Brasileiro. Tá? Essa troca do nome, tá, aconteceu porque a gente chegou num momento da revista, tá, que era ruim ter o nome catarinense porque dava caráter regional. Tá? E isso, quando tu pede dinheiro, isso aí é ruim. Tá? E a EDA, na época do SPEC, vivia dizendo isso pra gente, não, vocês têm que mudar o nome da revista, a gente já existia, não, a revista já tem tantos anos com esse nome e tal. Então a gente resistiu durante um bom número de anos a essa troca de nome, até que a gente chegou numa situação, não, nós temos que trocar mesmo, sabe? Porque isso está atrasando a revista, é ruim para a revista, quer dizer, numa avaliação ela perde, é uma revista que fica com cara de regional, então a gente trocou para Caderno Brasileiro. Isso foi num evento, no EPF, no SNEF, em que as pessoas que já faziam parte do conselho da revista, Fernando, não me lembro se tu estava nesse evento, mas que a gente consultou, me lembro do Zanetti, então algumas pessoas assim opinaram que nome a gente ia dar na hora de trocar de nome, e aí ficou com esse nome.
Não existia nada parecido? Nome? Eu não digo, nenhuma publicação parecida. E tinha um espírito nacional já. Pois é, a gente teve um espaço numa certa época que era só nosso, é verdade. Depois, bom, surgiram várias revistas, né? Ultimamente tem muitas revistas. Então a gente não pode dizer que teve uma época que a gente tinha infraestrutura, somos únicos. Só nós. Era esse sentido da pergunta. Se nessa época que vocês decidiram, realmente não existe uma Eu publicação não me nacional. lembro se Existia a revista brasileira. existia a revista brasileira, mas a revista brasileira sempre teve uma linha assim, diferente, né? Ela tinha uma parte de ensino, mas uma parte que era muito de física dura, assim, então, que diferia. Não me lembro se a física na escola, será que já existia nessa época? Não. Né? Há muito tempo que eu a física na escola, mas eu acho que isso não. Bom, a gente teve, né, durante esses anos, muitos pedidos por aqui e acolá. O PADCT foi muito importante para a revista. Quer dizer, durante 10 anos a gente, poxa, foram 10 anos ótimos, porque a gente tinha sempre financiamento. O PADCT realmente foi importantíssimo para a revista. E tivemos, né, alguns outros, a FINEP, a CNPq, etc. E sempre, né, com o apoio da universidade. Esse apoio, sim, sempre foi fundamental, que a gente sempre teve. O projeto de extensão, porque você precisa de bolsista, e aí o bolsista vinha sempre da extensão. E a física também sempre apoiou bastante a revista. Quer dizer, lá no nosso departamento, digamos que as brigas assim, entre o pessoal físicos e o pessoal de ensino talvez não sejam tão acirradas. De vez em quando elas surgem, aquelas brigas de vaga para concurso, elas surgem assim, um pouco. Mas é uma convivência relativamente pacífica. Em geral, assim, as brigas são por outras coisas, as brigas não estão aí. Então, o departamento sempre apoiou bastante. Então, o apoio institucional do departamento, né, e da universidade. Porque a revista começou por... Bom, o dinheiro foi assim por acaso, né? Porque para iniciar uma revista tu precisa de dinheiro e a gente chegou com o chapéu na reitoria e conseguiu. E aí no segundo número, aquele chapéu já estava começando a incomodar lá, né? Tinha dinheiro de novo. Aí várias pró-reitorias chegaram e deram cada um pouquinho, a gente conseguiu de novo. Aí a gente mandou o projeto para fora, eu não me lembro a partir de que número, né? Mas a gente mandou o projeto e conseguiu dinheiro externo na terceira ou quarta revista, mas aí a gente já tinha o que mostrar. Porque a intenção de fazer uma revista é muito diferente de uma revista já feita, né? Quer dizer, tu chegar e pedir dinheiro dizendo, olha, eu tenho essa revista, eu quero continuidade, é muito diferente de chegar e dizer, olha, eu estou pretendendo fazer uma revista. Às vezes tem muita gente pretendendo fazer revista, mas que não sai dessa intenção, né? Então, isso aí foi importante porque a gente conseguiu dinheiro, né? Porque a revista já existia. Então, o apoio inicial da universidade foi fundamental para, quando se pediu dinheiro fora, a gente já tinha algo para mostrar. Não era só uma intenção. Bom, o PADCT foi tão importante, né, que, vejam, isso aqui é assim, até o pico do PADCT e depois o declínio, né? Vejam a tiragem da revista. Tá? Nós começamos com 1.500, aí depois era pouco, passou para 2.500, 2.800, fomos a 4.000. E durante aqueles anos ali, ó, de 91 a 98, tá, a gente teve 4.000 exemplares. Vocês não têm ideia do que era embalar e remeter isso. Tá? Eram vários funcionários e estudantes, assim, a minha sala tu tinha que ser canguru para andar por ela, porque tinha que voar por caixas e caixas de revista. Era eu não sei como é que eu aguentava aquilo, sinceramente, porque hoje eu não teria paciência de fazer isso, sabe? Quer dizer, conviver com aquela bagunça, assim, durante um mês. O envio, assim, era um mês
ensacando para enviar. Tá? Então, quer dizer, vejam como eu sou jurássica mesmo, né? Porque eu passei por um processo que hoje a revista está lá online, tudo online, quer dizer, a minha mentalidade não é tão assim, não é tão moderna. Eu ainda envio os artigos, imprimi, porque eu gosto de conversar com as pessoas, né? Então eu ainda faço isso de forma diferente que em vez de fazer todo o processo dentro do site da revista. Bom, então isso aqui, ó, é diminuição porque, PDCT, né? E aí a gente ficou em 800 até o ano passado. No ano passado, a gente chegou à conclusão, não dá mais para fazer impressa. Tá? Não dá mais para fazer impressa porque o material que precisa para fazer os originais para a revista não é as folhas de papel. Isso subiu barbaramente. Então, nós levamos assim, um baque em 2014, porque eu mandei a revista e depois eu recebi quanto é que sairia. Eu tive, nossa, como subiu. Tá? Então, eu digo, não, agora acabou. Agora, realmente. E você sabe que as bibliotecas estão começando a dizer assim, não, papel não, nós não queremos mais. Não tem mais lugar. As bibliotecas estão. Então, lá na minha universidade, o pessoal já estava começando a dizer isso. Olha, nós estamos pensando em parar de receber papel, porque a gente não tem mais lugar. A seção de periódicos não tem mais lugar. Tá? Então, aquela importância, assim, tinha muita gente que queria a revista em papel. É muito melhor ler a revista sentado numa rede que na frente de um computador, né? Então, está imprimindo, a gente começa a parar de imprimir as coisas, né? Mas até nas próprias salas da gente, esse monte de revista começa a causar problema, né? Muito espaço necessário para guardar tudo isso. Tá? Então ali a gente já estava no ponto assim para dizer, não, chegou, agora vamos parar de fazer a revista impressa, tá? E a partir daí vamos fazer só a revista online. Deixa eu olhar lá, porque senão eu começo a falar e não paro mais, né? Eu dou um chá em vocês aqui. Bom, até o volume 7.3, a revista não tinha uma arbitragem formal. Era aquela arbitragem assim, totalmente informal, que a gente lia os artigos, a quantidade, claro, que era muito menos, a gente andava atrás das pessoas para escrever muitas. Nessas alturas a gente já tinha artigo, acho que suficiente, mas inicialmente era terrível, eu estava catando as pessoas. Tu prometesse que ia escrever para mim, não fizesse. Então, ficava pedindo para as pessoas do departamento, para pessoas de fora. Tá? Então, no 8.1, a gente implantou formalmente, quer dizer, vamos mandar para fora, né? Os artigos vão para fora, analisados por pessoas de fora, não vou estar entregando por dentro do departamento, para outro, ou a gente mesmo fazendo. Então, foi ali começou a arbitragem formal da revista. Então, no 19 foi a troca do nome. Então, em 96, em 1996, no volume 13, ela foi colocada na rede, quer dizer, aí, né, a versão online da revista. Vejam, só no 13, até então era só papel. E, então, em 19 houve essa troca de nome. Tá? Em 2002, o Qualis deu, nas áreas de educação e ensino de ciências e matemática, deu conceito A. Depois, em 2003, na Amped, também ela ficou com conceito A. E aí, depois, quando eles fizeram aquela reavaliação, dando letra e número, aí nós fomos para o neutro. Então, a revista neutro. Eu reconheço que a revista poderia fazer um pouco mais, ir mais atrás de novas bases e tal, mas eu não consigo dar conta, sinceramente. Fernanda, isso vai ficar futuramente. Tá? Eu não consigo dar conta, não. Pega um monte de aluno de mestrado, doutorado, bota todo mundo a trabalhar, porque é o jeito, sabe? Eu não consigo dar conta de... Essa coisa das bases é muito chato, ficar preenchendo coisinhas, essas correspondências. Na minha área da gente é chato de fazer, mas... Então eu acho que peca nisso, porque eu devia ir atrás de outras bases e tudo, e não faço. Então, em maio de 2008, vejam, em 2
2007, a gente fez um projeto CNPq, que a gente queria a revista online, etc., um sistema de procura, isso e aquilo, e aí a gente contratou um rapaz, que era da computação, para fazer, sabe, como é que a gente queria o site, porque ela estava num site feito para o meu bolsista, quer dizer, uma coisa totalmente assim, né, não formal, digamos, né. Então a gente contratou em 2007 com esse projeto CNPq, né? E aí ele fez e tal. Quando ele apresentou para nós, que a gente gostou, então vamos fazer isso, entraram em contato comigo, assim, na mesma época, o pessoal da universidade dizendo, olha, nós vamos inaugurar o portal da universidade, tá, e queríamos colocar a revista. Puxa, agora, né? A gente já acabou de pagar um cara para fazer isso, um projeto CNPq, então a gente ficou naquela dúvida, puxa, nós pagamos isso, dinheiro público, né? E agora tem esse portal que eu não tinha a menor ideia da existência, não sabia disso antes. Tá? E se ficou na dúvida se entra ou não se entra, a gente resolveu entrar, tá? Graças a Deus a gente tomou essa decisão. Porque o nosso portal foi pioneiro assim, no Brasil, tá? E ele é referência. Né? Inicialmente, ele não estava na biblioteca. Agora ele está na biblioteca. E o atendimento que a gente tem é perfeito. O pessoal é extremamente competente, tá? Dá um suporte para os editores. Nossa, tem um divisor de águas antes do portal na biblioteca e depois. Porque tu faz um pedido, olha, tem alguém que não está conseguindo isso, faz o pedido, eles protocolam, 24 horas depois tem a resposta. Tá? Quer dizer, a coisa assim funciona, tá? É perfeito. Muito bom, muito bom. Lá no EPF em 2012, eu apresentei, eles fizeram uma escola sobre revistas, eu falei sobre o caderno, e aí estava o Vilani, com a revista da Brapec também, a Silvânia na época, com a Ensaio, e o Nardi, tá, com a Ciência e Educação, que também estavam apresentando, eram nós 4. E quando eu falei no portal, todos eles assim ficaram, a gente também queria uma coisa dessas, quer dizer, desde assim, universidades grandes, como a USP, como a Unesp, como a UFMG, nenhum deles tinha o suporte que a gente tinha. Realmente nisso a gente foi muito privilegiado. Antes estava com uma pessoa, era a pessoa que estava, né, primeiro gerenciando o portal, era a chefe de departamento lá da informática, e quando conseguir um contato era difícil, realmente era difícil, e quando passou para a biblioteca, a coisa assim, foi muito boa. Aí a diretora da biblioteca mandou um e-mail para os editores dizendo, agora passou para a biblioteca, nós faremos isso e aquilo. Imediatamente eu disse, puxa, isso é tudo que eu quero, passei um e-mail de volta, eu quero tudo isso. Né? E aí eu, claro, que eu estava querendo agora, eu dei um susto nela, porque aquilo era pretensão, eles pretendiam estudar para fazer tudo aquilo, eles ainda não tinham estudado. Então foi aquele problema, assim, mas aí eles realmente começaram a estudar, tá? E dali a pouco eles já sabiam assim, resolver os problemas da gente. Porque, na verdade, os problemas do portal, eu não sei resolver. Eu mexo lá, mas assim, receita de bolo, né? É bem lógico, na verdade, inicialmente eu achava difícil, mas é bem lógico. Depois, é porque tem muita informação, vou deixar aqui, depois eu te ajudo. Inicialmente a gente fazia curso, e parecia, meu Deus, como é que eu vou me lembrar? Não é que fosse difícil, mas era muita informação. Como é que eu vou me lembrar tudo isso? Né? Se eu quiser fazer isso, tem lá um caminho. Se quiser fazer isso, tem outro caminho. Né? Então, esse monte de informações inicialmente foi meio assustador, mas com o tempo a gente vai pegando e é tranquilo. Quer dizer, com a inserção no portal, a visibilidade aumentou muito, tá? A disseminação dos critérios internacionais para a disseminação da informação eram obedecidos, né? Tem todas as normas, a revista para permanecer, ela tem que obedecer certos critérios. E os arquivos são colocados lá em PDF-A, que dizem, pelo menos, né, quem entende que isso aí vai durar muito tempo, que é possível acessar durante muito tempo. Tá? Dizem. Tá?
desde maio de 2008, a revista está lá, no portal. Todos eles estão disponibilizados, né, no portal. Isso aí foi uma verdadeira loucura, porque quando a gente começou a colocar lá, a quantidade de material que se tinha era imenso. Tá? Era uma quantidade, assim, me lembro da bolsista dizendo, chegou na pessoa número 600, autor número 600, essa oficina, assim, depois passou dos 600, muito mais, mas assim, cheguei nos 600 autores já. Bom, no portal ela tem essa cara, né? Esse aí é o último exemplar, né? O 32, número 2. Então, eu copiei o visual para mostrar, está lá no site, o endereço do site. Este número aí, o 32, número 2, ele teve uma característica especial, que ele foi feito em homenagem ao Bassalo, todo mundo deve conhecer, né? O Bassalo fez 80 anos agora em setembro, tá? E aí o Caruso, em janeiro, eu estava viajando, o Caruso me mandou uma mensagem, o Bassalo vai fazer esse ano 80 anos, o que tu acha de fazer uma homenagem a Francisco Caruso, da CBDF, fazer uma homenagem, né, para ele. Tá? Então, uma boa ideia, né? Quando eu voltei de viagem, a gente combinou o que fazer. Tá? Então, o Caruso escreveu o editorial desse número, tá? Falando dos 80 anos do Bassalo, da contribuição para a ciência. Tá? Ele conhece o Bassalo, ele também pegou a parte, né, mais pessoal, também falou um pouco. Tá? E tinham 3 artigos, deveriam ser 3 artigos, na verdade saíram só 2. Tá? O Caruso é que fez os convites das pessoas, né, que queriam escrever artigos em homenagem ao Bassalo. Artigos na área, né, mas em homenagem ao Bassalo, que colocariam uma dedicatória. O Studart terminou na hora não saindo o artigo dele. Tá? Mas o Jenner fez e o Olival Freire também. Então tem 2 artigos onde ele começa lá com a dedicatória para o Bassalo. Então, né, esse livro teve assim, essa característica especial. Assim. Bom, aqui está a estatística no portal, tá? Nós também somos milionários. Tá? Isso eu mandei para ele, porque o Fernando é milionário, você sabe, né? O número de acesso, nossa, agora eu nem sei o que eu digo mais, porque a coisa está aumentando tanto que daqui a pouco ele é bilionário, né? Tá? Mas o Caruso me passou uma mensagem que eu nunca tinha somado isso aqui. Eu via cada ano. Tá? Cada ano, mas eu não somava. Aí o Caruso me passou uma mensagem dizendo, meus parabéns, vocês com o número de acesso já são milhões, já atingiram 1 milhão. Onde ele viu isso? Não tenho ideia do dia que ele viu isso. Aí eu resolvi, vou somar isso aí para ver quantas anos, né? Porque eu nunca tinha somado. Tá? E aí que eu vi que eu não sei aonde ele viu, mas ele deve ter visto essa coisa somada, tá? Que ele, né, falou que nós já tínhamos atingido 1 milhão. Vejam, em 2008 a revista foi colocada, né, na rua, né, foi disponibilizada em julho. O primeiro ano teve 24 mil acessos. Tá? Quer dizer, estava iniciando. Tá? Vejam, no ano seguinte teve 248 mil. E aí, variando ali, 212. Aqui teve uma baixa, vocês não imaginam foi o quê? Ignorância minha, né? Tá? Por quê? Eu comecei a fazer correções na revista. Foi aquela quantidade de coisa colocada lá e depois a gente começou a revisar. Aí, às vezes, era um rodapé, às vezes era um... Bom, N coisas que a gente descobria, esse artigo precisa ser trocado. Aí eu ia lá e trocava, zerava o número de acessos. Tá? Pois é, ignorância é minha, né?
porque dá para trocar sem zerar o número de acessos. Até que um dia eu disse para a coordenadora do portal, pois é, né, está diminuindo o número de acessos que eu estou zerando cada vez que eu troco. Ela disse, não, é possível tu ter fazendo isso. Pois é, eu estava, né? Então, esses números ali não são reais, exatamente, né? Eu já não tenho ideia do número que deveria ser, tá? Porque eu zerei muito artigo. Pois é, eu trocava por um rodapé, eu trocava, ia lá e trocava. Aí tinha 80 certo, eu passava zero. Né? Então isso é um número grande, deve ter feito bastante diferença, mas eu não tenho ideia de quanto foi essa diferença. Tá? Assim, parece uma coisa meio estranha, porque vem, diminui ali, tem uma diminuição, depois aumenta de novo. Quer dizer, ali era eu fazendo correção nos artigos. Tá? Era uma massa de coisas para corrigir enorme. Tá? A gente ia lá e ia trocando os artigos. Corrigia, trocava, corrigia. Aí eu dizia, não, eu ando para frente e ando para trás, porque eu estou trabalhando para frente naquele tempo, não tinha tanta coisa, né? Mas tanto artigo, né? Quer dizer, eu estou trabalhando para frente com os artigos que eu estou seguindo para fazer o próximo, mas eu estou sempre olhando para trás, porque tinha que dar, corrigir essa coisa arada toda, né? Tá, então, somos milionários, tá? Visitantes únicos, já de 1.300.000 e poucos, o número de visitas, 1.600.000 e poucos. E o número de páginas deve ser o número de artigos, né, que cada vez a pessoa acessa. 1 milhão e pouco assim, quer dizer, uma pessoa vai acessa uns 4 artigos e tal, quer dizer, está coerente, né, mais ou menos, tá, provavelmente. Bom, essas são as seções atualmente que a gente tem na revista. Tá? Então, tem várias seções. E estes ambientes virtuais de ensino-aprendizagem, objeto de aprendizagem e a base teóricas e metodológicas, então essas 3 aqui, e os espaços não formais também. Essas foram inseridas quando a gente resolveu fazer um número extra, que foi o 29, tá? Que foi o último número especial, e olha, não pretendo fazer outro. Porque até então, os números especiais, a gente convidava as pessoas. Então era uma coisa muito controlada, tu convidava fulano, beltrano, que pessoas que tu sabia que podiam voltar com artigos bons, e se fazia numa determinada linha, né? Fazia o artigo. Mas nessa, a gente resolveu fazer, né, usando as TICs, né, a respeito das TICs, e aí a gente abriu isso para o Brasil. Meu Deus do céu, foi uma avalanche. Bom, eu tive um estresse, né? Sério. Tá? Eu achava que estresse era meio frescura, mas não é. Eu comecei assim, eu ficava gripada de ficar uma semana e pouco de cama com febre. Estresse assim, bárbaro. Né? Porque a quantidade de artigo que veio foi uma coisa descomunal. Tá? E aí, destrinchava aquilo, sabe? Foi bem complicado. Tá? Tanto que a gente pretendia fazer um número especial 102, né? Foram 600 páginas de números especiais, isso extra, né? Então, realmente, aquele ano assim, eu entrei em parafuso de cansaço. Aí eu esquecia tudo, né? Marcava dentista, esquecia de... Assim, conseguia esquecer tudo. O cérebro dá esses avisos, né? E aí comecei, assim, gripava, ficava de cama. Eu não me gripo nunca. Ficava de cama 2 semanas depois de cama de novo. Então, realmente, isso aí foi barra pesada, porque eu nunca mais pretendo fazer um número especial desse jeito. Tá? E depois tem outra, números especiais não valem nada em termos de avaliação. Porque isso aí eu só fiquei sabendo depois. Pois é, só fiquei sabendo depois. Mas números especiais não valem nada. Se tu tem bastante artigo, faz mais, bota a frequência maior. É mais ou menos essa a minha qualidade. Especiais não vai nada. Então, mas a gente abriu essas áreas, né, essas novas sessões, e hoje a gente recebe bastante artigo nessas sessões. Tá? Essas sessões, assim, elas... Foi muito bom. Tá? Realmente foi bom. Foi uma coisa bem que a gente fez bem diferente. Tá? Os números especiais, mas bom, deu muito trabalho.
vou falar do... Os números especiais. Os 3 primeiros números especiais foram no volume 5, 6 e 7, que são aqueles ainda bem, né, anteriores, aqueles que tinham as cartinhas diferenciadas, os desenhos, tá? Que eram sobre ciclos de seminários sobre história e filosofia da ciência relacionada ao ensino de física. Esse ciclo aconteceu na UFSC, né? E aí eles foram em 88, 89, 90, tá? E aí se fez os especiais a respeito dessas palestras. Então, esses especiais assim foram bem direcionados para essa parte de história e filosofia da ciência, sempre, claro, relacionado ao ensino de física. Depois, veja, então bem controlado, de artigos, certinho, tudo, né? Sem aquela avalanche. Depois aqui, ó, e aqui também artigos, né, que foram convidados. Tá? Tem um número que não saiu como número especial, que foi o 13, número 3, mas ele teve a característica de número especial, que era sobre história e filosofia da ciência, tá? Mas ele não saiu com o número de 13.3, ele ficou como número regular. Mas ele tinha uma característica especial, era temático, né? Então tinha assim, uma característica especial, mas não está listado aí porque saiu com o número regular. Depois, no volume 21, a gente resolveu fazer um número sobre laboratório, tá? Quer dizer, atividades experimentais no ensino de física, republicando artigos que a gente tinha. Então, quando a gente olhou, bom, o que a gente tem antes do volume 8 não foram arbitrados. Então, esses artigos, bom, estão, né, sob suspeita, porque eles foram arbitrados, na verdade. Aí a gente arbitrou os artigos, a gente mandava para pessoas e dizia assim, olha, não queremos modificar o artigo. É só a pergunta é sim ou não. Quer dizer, acha que esse artigo deve entrar ou não deve entrar? Porque agora que vão modificar o artigo já foi publicado antes, não tem mais sentido modificar o artigo. Mas merece ou não entrar. Então a gente terminou, né, juntando, né, fazendo uma coletânea de artigos e fez um número grossão, assim, especial, que era sobre o laboratório. Na época, assim, foi bem, sabe, foi bem recebido, assim, porque eram artigos arbitrados, quer dizer, passados, né, por pessoas da comunidade, que deram aval dos artigos, tá, e tudo junto, né, de laboratório. Tá. Depois, o outro número especial foi no Ano Internacional de Astronomia, tá? Que aí, não sei se vocês lembram dele, o Antônio Canaã, que também era daqui, né? O Canaã fez um projeto para o CNPq, onde ele trazia pessoas para darem palestras lá na universidade e, ao mesmo tempo, a gente ia publicar esses artigos, né, essas palestras no caderno. Tá? Então, a gente fez um número especial que o CNPq voltou, tá, para publicar essas palestras. Tem até um professor daqui, agora não me lembro, o Kepler fez uma palestra, tinha um outro também, tinha um outro professor que também era daqui. Eram 2 professores daqui da UFSC. Poder ter palestras lá nesse número especial de astronomia. Bom, e aqui o especial, que era para ser 1, saíram 2, no final deu 600 páginas de um especial e quase me matou, né? Isso aí foi... esse número teve uma característica diferente, aí também, né, que a gente pensou nisso antes, de só fazer o online. Então, ele era online, tá? Ele não fez ele impresso. Ele tratava, né, sobre as TICs, tá? E aí
Aí sim, eu já falei, né, as sessões que a gente colocou extras, abriu essas sessões no caderno, exatamente nesta época. Foi por causa desse número especial. Bom, então, o nosso portal utiliza, né, o JSC, tá? E os artigos são submetidos à publicação através deste sistema. E hoje de tarde eu estava dizendo para uma pessoa, tem 2 exceções que eu recebo os artigos de qualquer jeito. Tá? Só tem 2 exceções. Tá? Tem 2 pessoas que me mandam um artigo do jeito que ela mandar. Uma é o Bassal. O Bassal não me manda por aqui. Ele está em outra época e ele não me manda, eu recebo de qualquer jeito. Que ele me mandar, se ele me mandar manuscrito, claro que ele não manda manuscrito. Mas se ele mandar manuscrito, eu vou receber. E o outro é o Fernando. Se o Fernando me mandar por fora, eu recebo, tudo bem, eu volto, não tem problema, o Fernando também é especial. Mas da última vez tu botasse lá no site, né? Mas ele é um especial que vale, né? Ah, com certeza. Tá? Mas eu desconfio que era com outra pessoa, deve ter sido a outra pessoa que botou. Pois é, o Fernando eu vou. Para todos os outros eu digo, não, eu só recebo artigo se liga no site. Mas o Fernando Bassal eu recebo de qualquer jeito. Então, os artigos são submetidos à publicação através do site, menos o Fernando Bassal, né? Tá? E a análise é feita por, em princípio, né, 4 pessoas, mas não simultaneamente. Tá? Que agora nós somos um sistema, né, onde nós somos 4, aquelas 4 listadas lá no início, tá? Em que a Fernanda analisa os artigos agora da área de formação de professores, e agora nós não estamos mais lendo. Se a Fernanda for ruim, é ela. Tá? Ou seja, depois, História da Ciência, se for ruim, ai, é a Andréia. Tá? Então, porque nós não estamos mais dando conta da quantidade de artigos, e agora nós já resolvemos, o que ela tem, nós não vamos ler. Eu e a Nara, porque pelo menos a gente diminui um pouquinho essa quantidade de coisa. Tá? É muito artigo para ler. Na entrada, a gente já mais ou menos, digamos que de, sei lá, 50% a 60% já nem se manda para arbitragem. Tá? Quer dizer, já tem pelo menos uns 50%. Assim. Isso é um pouco variável, mas 48, 50 e poucos, às vezes um pouco. Tem épocas assim que vem uma leva que a gente recusa quase tudo, e às vezes tem algumas coisas melhores. Então, você recebe de tudo, né? Ele tem muita pressão para publicar e às vezes as pessoas não escrevem coisas que não são muito boas. Tá? Como a gente tem muita coisa, nem sempre que a gente recusa o artigo é ruim, mas na verdade a gente chegou na... Olha, nós só podemos aproveitar uma parcela disso. Consequentemente, a gente se torna mais exigente, né? Então, às vezes, tu diz, o artigo foi recusado. Quer dizer, eu tento ser o mais gentil possível, porque essa é uma hora muito desagradável, recusar um artigo do colega. Agora está começando, tu vai ver que essa é uma coisa muito chata de fazer. E às vezes depois tu encontra nos congressos, as pessoas elas dizem direto, vai recusar esse meu artigo. Pois é, né? O que você vai fazer, né? As pessoas pegam a gente nos congressos, ai, nossa. Foi Fernando. Agora eu tenho essa desculpa, foi Fernanda. Agora foi a Andréia. Bom, qualquer coisa faz a Nara, né? Então, um artigo aceito na revista passa, no mínimo, por 3 pessoas. No mínimo. Ele tem 3 avais. Né? Quer dizer, tem 3 pessoas dizendo sim para o artigo. Porque, no mínimo, é uma de nós que lê e mais 2 árbitros. Normalmente, os outros artigos, quer dizer, que não é a formação de professores e não é a história da ciência, nós 2 lemos. Então, as 2 têm que concordar. Mas a gente concorda bastante, né? Bem razoável. Então a gente tem que concordar e mandar para fora. Vejam, a nossa leitura não é uma leitura profunda, a gente não analisa o artigo profundamente, não é possível. Tu dá uma lida assim rápida, né, mas lê o artigo para verificar se ele deve ir para frente. Se a gente acha, não, eu acho que não deve ir para frente, a gente dá aquela desculpa, não atende, né, o que já tem na literatura. É uma desculpa, né?
que a gente vai fazer? Você não vai dizer para alguma pessoa, o artigo é ruim, né? Então, só vai dizer um pouco mais se a pessoa insistir, porque às vezes tem gente que insiste. Ah, mas meu artigo é revolucionar o ensino e tal. Aí tu tem que dizer, olha, tem como isso. É porque quando a gente recusa, puxa vida, se a gente tiver que fazer parecer para tudo que é artigo que a gente recusa, meu Deus, né? Não dá tempo, não é possível. Então a gente recusa assim com uma frase amena, aquela geral, assim. Quer dizer, é uma recusa. Tá? Quer dizer, é assim que funciona. Na verdade, a gente tem uma quantidade grande de artigos e a gente não pode aproveitar tudo. E, consequentemente, a gente tem que chegar, olha, daqui para cá, a gente aproveita, daqui para cá, a gente recusa. Nem artigos ruins, mas está mais ou menos, tá? Às vezes já está recusando. Bom, então, né, de 3 a 4 pessoas analisam, porque às vezes somos nós duas, mais 2, aí dá 4. Às vezes é uma delas, mais 2 dá 3. Então, de 3 a 4 pessoas tem que dizer sim para o artigo para ele sair publicado. Bom, e acabei na hora, né? Então, aqui está o e-mail de contato, tá? Que, segundo o pessoal do portal, eu deveria ter um e-mail da UFSC para contato, mas você sabe como é que as coisas funcionam na universidade, né? Às vezes, quando esse e-mail está encrencando, segundo. Tá? Então, eu nem fiz o e-mail com o nome da revista, porque eu de cima, porque o Gmail funciona. Né? Sai do país e aí tenta acessar o e-mail da UFSC, aí aquilo fica entrando, não entra. Aí o Gmail funciona, o Gmail entra lá e tudo funciona. Tá? Então, infelizmente, né? Quer dizer, eu tenho, o segundo e-mail é da UFSC, mas tá? O que funciona é o Gmail. Agradecer, então, as palavras da professora. Perguntas? A gente pode mandar artigo direto para ti daquele. Se teu nome for Fernando Lang, pode. Você pode pôr autoria com o Fernando. Ah, com autoria com o Fernando pode. Pode deixar. Tem que pedir pro Lang mandar. Pois é. É verdade. Tem uma curiosidade, assim, quanto custa fazer uma revista online? Trabalho. Trabalho, tem custo. Bom, A universidade me... Olha, agora eu nem quis mais bolsista para trabalhar na revista, a não ser o que faz correção de português. Tá? Eu tenho uma menina que faz a correção de português, que é bolsista. Tá? Ela é formada em letras e aí ela pediu o reingresso exatamente para continuar trabalhando na revista. Tá? E então, faz a correção de português, porque realmente o português, né, precisa de uma pessoa que entenda mais um pouco que a gente. A gente é só franco-atiradores. Tá? E só. Faço tudo. Bom, na verdade eu não faço tudo online, porque eu mando artigos para as pessoas. Eu estou dizendo, eu sou meia jurássica, eu comecei com aquela tabuinha, né? Então isso já é uma grande coisa. Eu já estou fazendo já no site lá, mas eu não mando por aí. Isso aí foi uma opção, eu digo, eu acho que eu prefiro continuar tendo contato com as pessoas, assim. Então eu mando, aí depois eu agradeço, sabe? Quando a pessoa diz que vai fazer o parecer, eu digo, muito obrigado. E quando ela diz que não vai fazer, eu também digo obrigado por responder, graças a Deus. E eu que pensei que era só comigo. Pensasse que era só contigo, não. Super querida, mas deve bem pessoal. Claro. Tá, então, eu gosto desse contato. Mas não sei, porque as coisas começam a ficar assim tão automáticas, né? Eu não tenho mais contato com as pessoas. Eu mandava antigamente, eu fazia aqueles pacotinhos, mandava por correio, mandava os artigos, e agora eu já estou com a revista no site, né? Já é um grande avanço. Certo, quando a Fernanda assumir, a Fernanda mais moderna, vai lá fazer tudo pelo site, né? Outros alunos dela trabalhar, aqueles que entendem e tal, né? Pois é. Não tem nenhum. Ela não vai dormir. Eliane? eu vou
Eu não tenho propriamente pergunta, eu quero, de certo modo, dar uma explicação para a plateia, especialmente para os nossos visitantes que chegaram às 8 da manhã e vão ficar quase até às 8 da noite. A razão que nós escolhemos, convidamos a Sônia. A Sônia não ficou muito clara, talvez, mas ela fez a graduação, o mestrado aqui, portanto, ela é uma pessoa da casa, ela é um gaúcho, e você sabe que nós gaúchos nos orgulhamos muito das pessoas que saem por aí afora. Então, eu hoje de manhã tive o prazer, a honra de apresentar uma das mulheres do L'Oréal do ano passado. E hoje nós respeitamos muito a revista do Caderno Brasileiro de Ensino de Física. Nós julgamos que já era a hora de prestar os nossos agradecimentos para a Sônia, que ter aberto mão do seu doutorado em prol dessa revista que é tão importante. E como ela disse, ela já está à frente disso há mais de 30 anos. Então eu peço para a Neuza entregar a nossa plaquinha. Pois é, a gente queria fazer uma pequena homenagem, que legal. Mas a gente achou que papel não, né? Então a gente resolveu escrever uma coisa que não é papel. Eu vou ler, tá? Professora Sônia. Eu estou sem óculos. Professora Sônia Silveira Peruzzi. Homenagem pela dedicação, competência e inestimável contribuição à educação em ciências no Brasil, à frente do Caderno Brasileiro de Ensino de Ciências, de Física, por mais de 30 anos. Sexto encontro estadual de ensino de Física, Instituto de Física, UFS, outubro de 2020. Vou ter que correr muito para poder ver isso.